presença de todos, mais uma reunião da Câmara Técnica de Meio Ambiente do Instituto de Engenharia do Paraná. Estão conosco nosso diretor técnico, Rodrigo Pascoal, nosso presidente Delcio Luiz Gomes. Eu queria agradecer muito ao Gilmar de Lima, nosso palestrante de hoje, amigo que eu conheço há muitos anos, arquiteto, pessoa fundadora do Mãozinha Verde, que tem se dedicado muito às questões ambientais em todo o estado do Paraná e do Brasil também, né? Em outros estados, agora São Paulo também, fazendo uma articulação boa aí também. Eu queria, para fazer a abertura oficial, então, passo a palavra ao nosso presidente, Nelson Gomes, para dar a saudação a todos os presentes. Bem, boa noite a todos, em especial esse grupo de pessoas aqui que está conosco na live e mais o pessoal que atendeu aí aos apelos, né, desse importante tema, que é o Salve o Rio Ribeira, mas eu acho que, na realidade, não é só o Rio Ribeira, é todos os rios do nosso país, se a gente puder dizer, não é estado, município, etc., não, mas é o nosso país, né, que devem ser tratados como um bem da natureza e não um bem particular, certo? Essa é a questão que a gente deve sempre colocar, certo? E, eventualmente, se for alocada a exploração econômica, é claro que a exploração econômica vai causar algum acidente, alguma coisa, vai modificar o seu curso normal. E que essa modificação, na realidade, se for viável tecnicamente, se for viável ambientalmente, se for viável em todos os sentidos, certo? Para que você tenha um resultado melhor para a comunidade, com certeza ela seja muito bem acompanhada dos devidos acompanhamentos ambientais, legais, sociais, etc. Eu agradeço muito a presença aí do nosso coordenador da Câmara, o Borges, do nosso diretor, né, o Rodrigo, do Flávio, que estão conosco aqui. E, em especial, agradecimento vai ao Gilmar aqui, que se dispôs a colocar a história aí do que está, né, por trás desse Salve o Rio Ribeira aí, certo? Agradeço, então, a presença de todos. Com certeza, teremos um excelente evento, um conjunto de informações que nos levarão a um estágio de conhecimento melhor e maior sobre um caudal, caudal aí do Rio Ribeira. Obrigado aí a todos pela presença. O IEP está sempre disposto aí, disponível a apoiar essas ações naquilo que for dentro da sua competência, da sua objetividade. Obrigado a todos, tenhamos um excelente evento. Obrigado, para presidente. apresentar o palestrante, eu deixaria você, o Borges ou o Rodrigo que vai fazer a apresentação do palestrante. Você é o moderador, continua aí, Antônio. O Gilmar, ele faz a sua auto-apresentação. Queria também agradecer a presença dos companheiros convidados do Gilmar, o Walter e o Flávio Rocha, que vão falar na sequência também. Mas, Gilmar, por gentileza, você tem um currículo tão fantástico que eu gostaria que você fizesse a auto-apresentação citando os principais feitos teus aí em prol da nossa natureza. Obrigado, meu querido amigo Borges. Presidente Nelson, meu querido presidente, muito obrigado. É uma honra estarmos aqui hoje, reunidos aqui nessa instituição que já tem quase um século, né? 95 anos aí de Instituto de Engenharia do Paraná, que surgiu bem antes ainda da organização dos nossos conselhos, né? E queria cumprimentar também o diretor técnico do Instituto de Engenharia, Rodrigo Pascoal, aqui, né, presente. Agradecer novamente ao engenheiro Borges, aí, que é da comissão da Câmara, né, de Meio Ambiente aqui do Instituto de Engenharia do Paraná. Cumprimento também o nosso querido diretor, Walter Varela, do Instituto, que paste diretor, né, mas profissional, professor, pesquisador, engenheiro, Walter Varela, que está aqui conosco hoje, que está caminhando nessa jornada aí, né, em busca de a gente poder dar uma contribuição para o ODS 6, também aqui conosco Flávio Rocha, que
foi durante muitos anos da Sabesp regional ali em São Paulo, coordena, juntamente aqui com o Hub Mãozinha Verde, coordena essa ação, essa campanha Salve o Rio Ribeira, uma campanha que, na verdade, é uma reverência a esse rio, é um rio federal, né, porque nasce aqui aos arredores do Paraná, tem aí como afluentes o rio Assungui e o rio Ribeirinha. Meu nome é Gilmar de Lima, para quem não me conhece, eu sou arquiteto, sou urbanista, já há 37 anos, né, trabalho com arquitetura durante todo esse período, ininterruptamente. Em 2015, eu não vou me alongar com o currículo, porque eu acho que eu sempre considero assim, graças a Deus estamos aqui hoje, né? Nesse momento, né? Graças a Deus. Não que o que passou não tenha importância, porque o que passou nos trouxe até aqui, né? E em 2015, eu e a Betina estivemos na Expo Milão, e lá, quando surgiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quando foi estabelecida aquela transição dos ODMs para os ODSs, né, na Agenda 2030, a gente achou que aquele momento ali era um momento bastante oportuno para a gente rebalizar a nossa vida e trazer um pouquinho de propósito para a arquitetura, né? E nós fundamos ali, naquele momento lá, então surgiu lá em Milão, em 2015, a ideia de a gente fazer um hub baseado nos propósitos da Agenda 2030. Para quem não conhece o Mãozinha Verde ele foi estruturado no que a gente chama de AEIOU da sustentabilidade, que é o Água, Energia, Inovação, Orgânicos e Urbanismo. Em cima desses 5 eixos aí, nós dialogamos com os 17 ODS e com a Agenda 2030. Nós já fizemos 80, nós estamos indo para o 80º. Eu não conto esses, tá? Que são fora, assim, né? E nem tão pouco os eventos que a gente faz paralelo. Mas nós fizemos 80, nós estamos no 80º encontro, debatendo os ODS, né? Então, nós temos uma estrada aí, o Borges pôde participar e participa conosco no Hub também, participa das nossas ações, o Flávio Rocha também. Nós temos ali mais de 2.000 pessoas adeptas hoje no Hub Mãozinha Verde, por vários lugares do Brasil, e por que não dizer do mundo, porque nós temos pessoas na Europa, nós temos pessoas no Japão, nós temos pessoas nos Estados Unidos e aqui na América do Sul, muitas pessoas, né, que eu nem vou citar aqui, porque são muitas, e eu agradeço a todos e a todas que estão conosco nessa jornada, debatendo as questões da Agenda 2030, compartilhando conhecimentos. As nossas ações são pautadas nesses 5 eixos, mas nós trabalhamos vários tipos de ações e campanhas voltadas à melhoria de qualidade de vida urbana. Então, a sustentabilidade urbana ela se ancora muito no que a gente faz hoje. E nós temos ali diversas pessoas, né? Diversos grupos de categorias de classe também, né? Nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos... enfim, é um hub que reúne pessoas do bem voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável. E nós estamos aqui hoje graças a esse princípio, a esse propósito, né? Porque, como vocês bem sabem, a questão da água também aí, ela é sublime. Então, nós vamos falar hoje muito sobre o ODS 6, né, Borges? Obrigado. Ok. O Gilmar, como teus convidados, eu sei que vocês combinaram entre vocês 3, a princípio achei que era só você que ia fazer a palestra, então eu queria deixar vocês bem à vontade. Na sequência, você pode começar, ou Walter, ou Flávio, fique, a partir de agora, você é o coordenador aí da nossa noite, tá bom? Obrigado. Então, nós vamos seguir uma sequência bastante simples, né? Eu vou fazer uma apresentação rápida e vou discorrer um pouquinho aqui sobre as questões que norteiam esse momento, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Rio Ribeira. O Rio Ribeira, como eu estava falando há pouco, ele nasce aos arredores de Curitiba, tem várias nascentes, essas nascentes fazem aí criar o rio Assungui e o rio Ribeirinha, né? E esses 2 rios, essa afluência cria, então, o Rio Ribeira,
que percorre ali e entra ali pelo lado dos Campos Gerais, pela Escarpa Devoniana, e ele entra ali na região do Petar, na região do Alto Ribeira, e percorrendo, então, 470 quilômetros, chega até a sua foz na cidade de Iguape, ali no mar, em Iguape. Então, é um rio que ele representa muito para a nossa vida. Falar do Rio Ribeira é falar também imediatamente das questões que norteiam a vida, porque é bom a gente lembrar sempre, né, pessoal, que a Mata Atlântica ela tem sido sacrificada, né? Esse rio aí é o único rio que corta a última porção contínua da Mata Atlântica, a maior porção contínua da Mata Atlântica, que fica exatamente aqui entre São Paulo e Paraná. Eu vou discorrer rapidamente aqui sobre algumas questões, vou compartilhar a tela aqui para poder comentar um pouquinho sobre isso. Na sequência, nós temos aqui conosco o professor Walter Augusto Varela, que é pesquisador, professor, foi diretor do Instituto Federal, ali da Unidade de Registro em São Paulo, e também o Flávio Rocha, que foi da Sabesp, é da Sabesp ainda, né? E é coordenador também da campanha, coordenador geral da campanha Salve o Rio Ribeira. Vou começar um pouquinho, vou pedir permissão a todos para fazer um compartilhamento rápido de tela, só para a gente poder discorrer um pouquinho sobre a história desse rio, né, que inicia aí esse belo trajeto aqui, serpenteando toda a Mata Atlântica, chegando lá na cidade de Iguape, passando aí por diversos municípios. Gostaria aqui de pedir permissão, então, fazer um compartilhamento rápido da tela. Não sei como que vocês estão. Eu não sei se está ok aí. Não está aparecendo nada, Gilmar, por enquanto. Não? Agora sim. Apareceu. Então tá. Então tá bem. Bom, falar um pouquinho sobre o Salve o Rio Ribeira. Eu vou falar do início dessa campanha. Na verdade, a campanha em si, ela, como eu falei, ela sempre existiu porque o ODS 6 sempre foi o nosso princípio do Mãozinha Verde, desde a criação do Mãozinha Verde, nós tivemos como primeiro eixo a água, né? Como eu falei, o AEU da sustentabilidade, água, energia, inovação, orgânicos e urbanismo. A água é o princípio da vida, né? Nós sempre tivemos uma atenção muito especial por ela. Em 2017, nós fizemos um encontro da Mata Atlântica ali na FIEP, com a presença de muitas autoridades aqui do Paraná, ambientalistas, representantes de São Paulo também. Estiveram conosco várias pessoas que hoje fazem parte dessa campanha. Mas, mais recentemente, ali em junho, o nosso querido amigo e embaixador hoje do nosso Salve o Rio Ribeira, representante da colônia japonesa, lá em Registro, né? um grande amigo, vereador, Manuel Shikaoka, ele postou nas redes sociais uma foto mostrando o baixo nível do Rio Ribeira ali na cidade de Registro, e que ele mostrou assim um paralelo dos últimos 50 anos, porque Registro, para quem não sabe, Registro tem esse nome porque quando do descobrimento os portugueses subiram o Rio Ribeira e faziam a exploração de ouro na região do Petar, na região do Alto Ribeira, e desciam com as suas barcaças, e o quinto do ouro era separado em Registro, tá? Então ali era registrado o ouro que se trazia desse Alto Ribeira, então é por isso o nome Registro. E o Manuel Shikaoka fotografou na cidade de Registro o rio, né, nos idos e me marcou na foto, né? Nós somos amigos há mais de 35 anos, né? E me marcou na foto ali, né? No post. E ele me marcou, eu falei, poxa vida, novamente o rio, né? Esse rio que eu nadei, esse rio que porque eu sou da região, né? É bom que todos saibam também, eu sou nascido ali.
em Pariquera-Açu, numa cidadezinha próxima ali. E aí o que aconteceu? Eu imediatamente mexeu com o meu âmago, né? com a essência do propósito que a gente tem no Mãozinha Verde, né? Eu e o Flávio já temos aí algumas campanhas em curso que nós estamos sempre plantando água, o Flávio sempre participando, doando mudas também, plantando água, porque nós plantamos 3.000 árvores aqui em Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, né? Árvores nativas, né? E dentro desse propósito eu falei, puxa, por que não a gente começar a fazer a recuperação da mata ciliar de um rio que é um rio federal, né? Porque eu já tinha essa expectativa de a gente poder trabalhar a recuperação da mata ciliar dos nossos rios, né? Não por causa da questão da disciplina urbana com relação a plantio de árvores somente, mas também com relação a gente ter um aspecto mais contributivo no sentido ambiental mais amplo. E a questão das nascentes, a questão da mata ciliar é de sublime importância para a vida de um rio, né? Sabendo disso, imediatamente, naquela ocasião, eu estou contando aqui uma historinha que é muito boa, muito oportuna, tá? Mas para a gente sequenciar, né? Então, o que aconteceu? Nós imediatamente criamos uma campanha, porque na época nós estávamos discutindo a questão do Valo Grande. Um dos maiores impactos da engenharia no Brasil causou aí um problema seríssimo, né? Estávamos falando há pouco a questão disso, né? O Valo Grande ele foi idealizado ali em 1827, na época do Império, né? E inaugurou-se ali em 1855. Então, portanto, nós temos 165 anos de um dos maiores desastres ambientais, né? Hoje nós falamos aí de Brumadinho, falamos aí de outros acidentes, né, da engenharia, mas nós temos aqui no nosso calcanhar, né, um rio vivo ainda que sobrevive, né? Sobrevive porque é um rio ainda vivo. Aliás, é o único rio vivo do estado de São Paulo, né? E que causou esse impacto enorme, né? Lembrando ali que essa característica desse impacto aí ele perdura até hoje e não por acaso ele tem contribuído negativamente até para as mudanças climáticas, porque esse incidente lá atrás causa um sequestro de carbono, né? Ele libera, na verdade, carbono na atmosfera quando ele acaba com toda a região estuarina ali daquela região. Então, falar do Rio Ribeira é falar primeiro desse impacto, né? Claro que nós estamos fazendo aqui nessa campanha uma reverência ao rio pela sua importância, mas é bom que nós falemos também de tudo que norteia as ações humanas, né? De tudo que norteia as ações humanas, porque quando a gente está falando das questões dos impactos, nós temos que lembrar que também a água ela tem um ciclo, né? O ciclo hídrico ele não pode ser impactado para que a gente possa ter essa vida e a vida em abundância. E quando a gente fala vida em abundância, nós estamos falando de todos os seres vivos, né? Porque não é só o homem que tem que ser respeitado, nós temos que respeitar toda a cadeia, né? A fauna, a flora, enfim, esse rio, como eu falei, ele corta a última porção contínua da Mata Atlântica, né? Lembrando a todos que é importante a gente ressaltar que 70% da população brasileira mora e depende da água proveniente das bacias da Mata Atlântica, tá? É incrível. Para ser exato, 72%, segundo os registros que a gente tem, os dados estatísticos. 72% da água consumida pelos brasileiros provém das bacias da Mata Atlântica. Então, assim, no dia 11 de junho, a gente acabou no encontro técnico, com técnicos aqui de Curitiba e de São Paulo, nós fizemos um encontro lá e criamos um movimento que se estruturou, né, e alcançou 187 instituições em menos de 2 meses. Tá? Então, em menos de 2 meses, nós tivemos
aqui do Paraná, e eu agradeço o IEP também, porque certamente o IEP está sempre conosco em todas as causas sublimes, e certamente o presidente Nelson também vai abraçar essa causa, né? Estamos aqui por essa causa nobre, sublime, de estarmos juntos, irmanados em defesa da vida, né? Dia 4 de setembro último, nós formalizamos o lançamento lá na cidade de Registro. Foi um momento cívico sublime, bonito, né? Onde nós tivemos lá pessoas do Brasil e do exterior, né? Mas também autoridades de São Paulo e do Paraná conosco, muitas pessoas lá, onde nós fizemos, então, um lançamento simbólico da campanha, né? Para esse ano, nós já temos aí estabelecido, e nesse período de 2 meses, olha que incrível, né? Nós tivemos uma adesão tão bacana, tão bonita na região, que nós tivemos a toque de caixa, a aprovação e a sanção da lei que estabelece, em alguns municípios, a criação da Semana do Rio Ribeira, que vai ser, a partir de agora, entre os dias 6 e 12 de outubro, anualmente, nós vamos fazer a Semana do Rio Ribeira. Essa semana, ela passa a integrar um calendário que já existia na cidade de Registro já há 20 anos, porque em 2001 ela foi criada a Lei 219 na cidade de Registro, né, que estabelecia a Semana do Rio, mas nunca foi lembrado, nunca foi comemorado, nunca teve atividades. E a gente, com a campanha, passamos, então, a criar isso aí. Nós vamos fazer um evento bonito, né? Já coordenado, estruturado aí pela nossa coordenação, sob a chefia e a liderança aí do Flávio Rocha, que está aqui conosco hoje. Nós vamos fazer remada, nós vamos fazer uma canoagem, nós vamos fazer uma série de ações lá, né? Depois nós podemos falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, a campanha, ela se baseou dentro daqueles eixos temáticos que eu estava falando para vocês anteriormente, que baseia o princípio do Mãozinha Verde, que é o nosso AEAU da sustentabilidade, e que é baseado praticamente, ele se estrutura também em cima de 3 pilares, né? Os ODS mais expoentes, porque falar dos ODS também é algo muito sistêmico, né? Todos os ODS conversam, cada um com o outro, então não dá para a gente estabelecer realmente uma relação única do ODS. Falar da água é falar de energia também, né? E vice-versa. Mas aqui a gente tem mais ou menos estabelecido o direcionamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente faz as abordagens temáticas dentro das nossas ações, né? E a campanha, ela não sai disso, né? Porque nós estamos falando, quando a gente fala de um rio, nós estamos falando principalmente da água, mas estamos falando também de energia, né? Estamos falando de inovação, né? Quando a gente fala também de ações práticas que vão aí desde turismo inteligente até mesmo de outras ações aí de inovação, né? Nós estamos falando de orgânicos porque nós estamos falando de uma cadeia de alimentos que vai desde o peixe até as próprias os próprios alimentos que plantamos e podem aí dar evidência ao ODS 2, né? E 1 também, por que não, né? Porque também é uma erradicação da pobreza quando a gente fala desse item. E o urbanismo, que ainda há pouco nós falávamos na nossa inauguração ali da campanha, que não existe cidade sem água, né? Aí nós falávamos há pouco aqui com o presidente Nelson ainda, né? O presidente Nelson falando que existem casos aqui no Brasil que se busca água a muita distância. Os romanos já buscavam a uma enorme distância, né? Assim, então, nós temos aí exemplos até aqui na América do Sul e que, enfim, as cidades, elas dependem da água, né? Então, falarmos de um rio é simplesmente falar realmente desses 5 eixos que compõem o Mãozinha Verde, né? Então, várias organizações, a estrutura do Mãozinha Verde hoje, ela já criou, já estabeleceu uma série de ações
nós fizemos, aqui está 70 rodas de conversa, nós já fizemos mais de 80 rodas de conversa, mas que a gente teve registro, nós estamos indo para a 80ª, né? Então, nós fizemos muitos cursos, desenvolvemos aí a Semana SAM, que é uma semana de sustentabilidade, acessibilidade e mobilidade urbana, na qual o Instituto aqui de Engenharia participou conosco todos os anos, né? E espero participar esse ano. Presidente, aqui de público já peço que o IEP esteja conosco esse ano, né? Nós vamos fazer a nossa Semana SAM. Claro que a pandemia nos impactou, né? Porque a Semana SAM foi instituída pela Lei 15.549 aqui na cidade de Curitiba, e ela estabeleceu a data da primeira semana de junho, que coincide com a Semana do Meio Ambiente, com o Dia do Meio Ambiente do dia 5 de junho. Mais impactados, nós estávamos numa bandeira vermelha esse ano, né? E o ano passado também, né? Tivemos aí problemas e transferimos, então, novamente para dezembro. Então, esse ano nós vamos fazer a realização da Semana SAM entre o dia 1º e dia 5 de dezembro. E é bom que eu fale aqui que no dia 2 nós vamos estar falando exatamente sobre a nossa campanha durante a Semana SAM, né? O ODS Água, o tema Água, vai ser a essência da nossa campanha esse ano. E nós fizemos, assim, várias outras atividades ao longo desse período que vão envolvendo e vão estabelecendo conteúdo em prol daquilo que a gente busca, que é uma participação proativa em favor dos eixos que a gente faz e do trabalho que a gente faz, focado sempre na questão da Agenda 2030. Falar do Rio Ribeira é falar de um rio, como eu falei, paranaense, né? Vocês puderam notar que foi dito ali 470 quilômetros. Há pouco ainda o presidente nos questionava a quantos quilômetros ele estaria de São Paulo, da capital de São Paulo. Enfim, ele está bem no... Ele praticamente corta todo o estado de São Paulo, mas a parte mais sublime, a maior parte dele, inclusive a parte de maior volume d'água, inclusive, ela pega a região paulista ali, né? Então, ela desce a Piaí, a região do Alto Petare, Iporanga, né, da região das cavernas, e aí vai descendo, passando pelos municípios de Eldorado, passando pelo município de Sete Barras, alcançando a cidade de Registro, que é praticamente um polo regional ali, e passando ali por Pariquera, município de Pariquera, e chegando até a sua foz, no município de Iguape, ali. Aí vocês, nesse mapa, vocês conseguem visualizar um pouquinho desse trajeto. E ele vai serpenteando exatamente a última porção contínua da nossa Mata Atlântica, né? Aqui nós temos apenas um dado técnico do rio, que não cabe, mas essa imagem é recente. Ontem ainda a CNN Brasil, num documentário bastante importante e oportuno para esse momento, trouxe alguns números que caberiam aqui a gente poder ressaltar, destacar, né? É uma pesquisa feita em parceria com a SOS Mata Atlântica, que, aliás, está conosco na pessoa do seu presidente, do diretor executivo, Mário Mantovani, a quem eu cumprimento e também saúdo todas as instituições ambientais que estão conosco nessa jornada. Essa reportagem da CNN Brasil ontem, com dados da Mapa Biobras, né? Map Biobras, eu acho que é isso, me perdoe se eu cometi algum equívoco aqui na pronúncia da entidade, mas eles apontam aí que nos últimos 35 anos, então, entre 1985 e 2020, né, se apontou que 25,8% da Mata Atlântica, da Floresta Atlântica, da Mata Atlântica, né, está preservada, né? Desse montante, eles apontam aí 465 mil quilômetros quadrados, né? Apesar de ter havido uma redução
no índice de desmatamento, e aí, nesse tocante aí, o Paraná, ele se destaca, porque ele também não aparece como o maior índice de desmatamento aí. Houve ali, nós temos ali números mais recentes, de 2019 a 2020, ou seja, num período de um ano, ainda um impacto muito grande, e o desmatamento ele faz muito com relação à nossa Mata Atlântica, ao nosso rio, né? Aos nossos rios, até porque há pouco falávamos que 72% da população brasileira depende da água proveniente das bacias da Mata Atlântica, né? Então, nós temos ainda, infelizmente, um impacto de aproximadamente 36 campos de futebol por dia de desmatamento. Isso é grande, nós estamos falando aí de 13 mil hectares por dia, né? Então, ainda é impactante, né? O Espírito Santo, sozinho, nesse último ano, é o primeiro que mais desmatou, né? Desmatou 462% da sua área em um ano, tá? O segundo foi São Paulo, infelizmente foi São Paulo, né? Aí que desmatou 402%. Mato Grosso do Sul, não Mato Grosso do Sul aparece em terceiro, com desmatamento aí de 127%, né? Então, assim, infelizmente, esse panorama aí, segundo próprias palavras aí do Mário Mantovani, nessa mesma reportagem da CNN Brasil, defende que esse panorama só não foi pior por conta da Lei 11.428 de 2006, hein? Que ampliou aí as áreas preservadas, né? Mas essa cobertura florestal, porque às vezes nós podemos fazer uma fotografia por satélite, é bom que todos saibam, principalmente aqueles que possam ter mais experiência que eu, por exemplo, que não tenho essa experiência técnica de avaliar essa questão do bioma, mas a cobertura florestal, ela não qualifica a recuperação da biodiversidade, né? E nem do carbono estocado, né? Porque muitas florestas em estado inicial, ou seja, aquelas que, por exemplo, nós preservamos aí durante esses últimos anos, e nós temos uma floresta em estágio inicial, ou seja, aquela floresta que ainda tem ali no seu estágio inicial de recuperação de 4, 5, 6 anos, né? Então, esse estado de recuperação aí não contribui nada para fomentar a biodiversidade ainda, né? Porque ela não está produzindo aí, né? Ela não tem o carbono estocado, ela não está ainda na sua maturidade para poder alcançar esse índice, né? E no Paraná, para quem ficou curioso para saber o que o Paraná causou aí nesses 30 anos, nós perdemos 3,7 mil quilômetros quadrados de desmatamento na área da Mata Atlântica, tá? Então, assim, é impactante também, tá? Eu vou repetir, 3,7 mil quilômetros quadrados de desmatamento nos últimos 30 anos, que não é nada, assim, em termos de tempo, mas é muito em termos de impacto, né? Então, assim, falar da água hoje, nós não podemos deixar de falar das questões do desmatamento, nós não podemos ser egoísta a ponto de falar, olha, nós temos que simplesmente pegar água, não, nós temos que pensar naqueles que estão vindo, né? Dos nossos netos, dos nossos filhos, nas próximas gerações, realmente, né? Porque falar da água é uma situação difícil, né? Aqui eu vou passar, nós falamos um pouquinho da Semana Santa, de algumas coisas que a gente fez no corpo dessas ações que a gente tem desenvolvido no Hub Mãozinha Verde. Buscar qualidade de vida urbana é um dos preceitos que a gente vai ter nessa campanha, nessa jornada, né? Então, nós já fazemos isso na cidade de Curitiba. Na cidade de Curitiba, hoje, o nosso Hub, a nossa empresa, as nossas ações, elas já lideram a parte de adoção de áreas urbanas dentro de Curitiba. Hoje, nós fazemos um trabalho muito pontual dentro do município de Curitiba. Nós temos aí empresas
como a OAB, como a GSGA, como o Grupo Wiser, que são instituições que nos ajudam a manter as áreas verdes urbanas através de adoção de áreas verdes, né, que nós temos aqui em Curitiba uma lei que permite. Então, essa modalidade que a gente já tem aqui na parte urbana de Curitiba, a gente vai levar para essa campanha, fazendo exatamente uma recuperação. A revitalização que nós fazemos na área urbana, nós pretendemos levar para o Rio. Então, nós vamos fazer essa campanha baseada principalmente no plantio de árvores nativas, na recuperação da mata ciliar, no repovoamento de peixes nativos, nessa proteção dos biomas que a gente estava falando, né? E na promoção da educação ambiental ao longo do rio, com incentivo do desenvolvimento sustentável através do turismo inteligente e da exploração econômica do rio através da sustentabilidade. Isso tudo a gente vai fazer com base em colaborações e parcerias. E aí nós também não escapamos da Agenda 2030, porque nós estaríamos falando aí do ODS 17, né? Que são parcerias e meios de implementação, né? Uma das premissas da agenda, né? Apesar de ser o último, o 17, né? É fundamental, né? Sem parcerias estratégicas como a do Instituto de Engenharia, por exemplo, e com as outras demais instituições que estão aí, a gente não consegue levar a cabo uma campanha como essa, né? A situação do Rio Ribeira, elas, como a gente estava falando, elas contam a história do Brasil, né? Quando a gente falou que a primeira exploração de ouro veio do Alto Ribeira, nós temos que observar que também essa história ela é riquíssima sob o ponto de vista também étnico, cultural, né? Porque essa região, curiosamente, ela tem praticamente, ao meu olhar, né, assim, ao meu conhecimento, ela tem uma riqueza ímpar. Por quê? Porque nós temos num raio de praticamente 1 hora, eu vou falar em hora, tá? Eu vou falar num raio de hora, pelo transporte que a gente tem, mas assim, num raio de 100 quilômetros, ela praticamente, você chega do Alto do Ribeira, que é uma etnia, uma colonização, uma cultura eminentemente de tradição dos quilombolas, né? De uma tradição étnica voltada às questões da gastronomia interessantíssima, né? E você, de repente, atinge a metade do rio ali, você chega na região de Registro, onde a BR-116 passa, ali você já tem uma influência étnica europeia de aproximadamente 5 importantes etnias, né? Você tem ali na região de Pariquara húngaros, poloneses, italianos, né? E japoneses predominantemente, né? Em Iguape, inclusive, porque Iguape foi durante muitos anos um dos maiores municípios do Brasil, né? Até porque é o mais antigo, né? Então foi, né? O segundo porto, depois do Rio de Janeiro, era Iguape, né? A primeira casa de fundição de ouro do Brasil, e por que não dizer a primeira casa da moeda, então, era em Iguape, e está lá hoje, em pé, né? O museu é um museu histórico lá do nosso querido prefeito Wilson Almeida, a quem eu cumprimento, está conosco na campanha também, né? E está certamente nos assistindo aqui. Cumprimento ao prefeito Wilson em nome de todos os demais prefeitos ali da região. Mas, então, o registro de ouro era feito em Registro e nós seguimos, então, com esse ouro para que no Porto de Iguape ele fosse, então, enviado para fora, né? A primeira commodity, né? Nossa primeira commodity ali, né? Então, o Rio Ribeira, ele conta essa história toda, né? Muito bonita, né? E aqui nós temos embaixo ali algumas fotos, uma piscina natural, as corredeiras do Alto Ribeira, na região de Poranga, né? Muito explorada pelos turistas, com rafting. Nós temos um momento do hino nacional que nós fizemos muito bacana aí, com imagens alusivas ao nosso ato inaugural, e ali estão conosco ali na primeira foto ali os nossos coordenadores, né? Hoje a campanha ela está estruturada
com um comitê de gestor e 5 comissões técnicas, então uma estruturação, uma organização razoável para a gente poder dar continuidade para que ela tome o âmbito nacional que todos almejamos, né? Nós pretendemos fazer várias ações ao longo do Rio Ribeira, pretendemos fazer paragens temáticas para que o rio seja explorado através do seu ativo fluvial, né? E que já existe, então nós vamos fazer paragens lá ao longo do rio. Temos o IBRAXIX, temos a Unilivre, temos entidades conosco aí para que a gente possa viabilizar esses projetos. Pretendemos fazer um museu do rio também, né, ao longo do Rio Ribeira, e pretendemos, enfim, que todos participem dessa jornada conosco, porque quando nós estamos falando aí do Rio Ribeira, nós estamos falando de uma força fenomenal diante a um momento de crise hídrica que vivemos, e que todos somos também responsáveis, e pelo qual nós temos assim que ter a hombridade de reconhecer os aspectos que temos a contribuir com o ODS 6, com a água, com a vida, né? Com a vida, quando a gente olha um rio, a gente pode perceber que é a vida, a fauna, a flora, né? Não é só a questão propriamente humana de abrir a torneira, né? Mas de manter essa questão hídrica gerando a energia que precisamos. E quando falamos de energia que precisamos, nós estamos falando propriamente de vida, né? Falar do Mãozinha Verde, como eu falei inicialmente, a gente falar dessa questão principal aí desse eixo, né? Então, assim, hoje, o que a gente veio falar aqui? Nós viemos destacar a questão do ODS 6, né? Nós viemos destacar a importância de um rio paranaense que nasce aqui aos arredores de Curitiba, percorrendo 470 quilômetros até a sua foz. Não quero me indispor aí com os nossos queridos professor Varela e nosso querido coordenador Flávio, que eu gostaria, inclusive, de que pudessem complementar também algumas dessas explicações da minha fala, e queria também me colocar à disposição, né? Pedindo e conclamando a todos, aos engenheiros principalmente que fazem parte do IEP, que venham conosco nessa cruzada, nessa jornada, buscando soluções para a vida. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Gilmar. Eu gostaria de passar, então, a palavra, né, aí, novamente ao Borges, e o Borges pode conduzir aí, chamando nosso querido Flávio Rocha e o professor Varela, né? Pois não, Flávio, então, na sequência, você e depois o professor Walter aí. O seu microfone está desligado, Flávio. Se pudesse, por gentileza, fazer uma autoapresentação também? Me permite, o professor Varela tem um compromisso daqui a pouco, se puder me antecipar, eu agradeço. Pois não? Tudo bem? Pois não. Professor Varela. Bom, primeiro é importante lembrar, eu sou de Santos, né? Santos, fui para registro com uma missão meio complicada, que era ou fazer o Instituto Federal dar certo ou fechar o campus. E aí eu resolvi optar pelo que é mais justo, fazer ele dar certo. E aí um dos primeiros movimentos foi ir ao Rio. E me deram um copo e falaram assim, bebe que é gostoso. Mas eu fui na fonte, né, Gilmar? Eu fui na fonte do Rio. E aí, claro, eu sou engenheiro há 39 anos e comecei a perceber uma coisa importante. O Rio, associado às letrinhas A e U, ela tem uma outra letrinha chamada F, que é de food, de alimento. E hoje eu sou um pesquisador, estou fazendo doutorado, praticamente fechando na área de agricultura inteligente, e a gente começa a perceber que hoje fala muito o pessoal de cidades inteligentes, mas tem uma coisa, cidades inteligentes moram pessoas inteligentes, que sabem usar os recursos de forma inteligente. E, na maioria das vezes, a gente não sabe usar os recursos de forma inteligente. E não estou culpando ninguém. Falta inteligência em nós. Eu sou educador, sou engenheiro, mas sou educador. Educar as pessoas na forma com que elas possam se envolver. Então, quando me disseram, olha, Varela, eu já voltei para Santos, hoje eu estou no campus Cubatão, hoje eu participei de uma reunião agora há pouco na nossa engenharia, vou dar aula daqui a pouco, já avisei os alunos, eu estou num processo de salvamento, me aguardem. Eles deram risada e eu disse,
Que tal vocês pensarem no Rio Cubatão? Eu vou dar aula de engenharia ambiental daqui a pouquinho. Então, nesse contexto, quero parabenizar todos os que estão aqui e pedir àqueles que nos ouvem, que vão nos ouvir a futuro, que lembre-se, quando a gente tem um rio, que é um recurso escasso, e a gente começa a perceber que ele está chorando, é melhor a gente começar a agir rápido, para que depois a gente não tenha que tirar das nossas lágrimas e beber. Isso é a mensagem fundamental que eu tenho falado sempre. Recurso escasso. Hoje, para você produzir alimento, que é importante, o ser humano não vive sem alimento, a gente precisa de 3 letras. E, W, F. Energia, water e alimento. Mas olha que interessante, acho que está bem a tela. Water, água, está no centro de tudo. Sem ela, não existe energia, sem ela não existe alimento, sem ela não existe ser humano, sem ela não existe planeta. Por isso, a preocupação da Agenda 2030 e a preocupação em salvar o rio. Mas hoje, conversando em registro com o Flávio, eu escutei uma coisa importante. O rio e seus afluentes. A gente precisa salvar muitas coisas nesse sentido. Então, na campanha, eu tenho umas ideias mais na área de engenharia, na área de envolvimento com uma pessoa que vai cuidar disso, porque todos nós aqui somos novos, tá? Cada um que eu vejo aí, presidente Nelson, me permita brincar contigo, você deve ter no máximo uns 19 anos. Tá bom? Valeu? Mais 19, obrigado. Mais 19 só. 19, tá? Então, cada um, eu estou com 62 já, caramba, e até falando com o Chicago, ele falou, você é moleque, falei, isso aí. Então, nesse sentido, a gente precisa investir muito nos que podem fazer a transformação, mas também naqueles que podem manter a transformação que tenha sido dada, que são as crianças. Então, já falei, pessoal, o meu foco provavelmente vai ser na área de educação da molecada, e eles vão ser os nossos futuros guardiões do Rio. Eu peço desculpas desde já, eu tenho que dar uma aula, eu não consigo manter 2 sessões abertas. Agradeço, Gilmar, ao convite. Nelson, prazer te conhecer. Rodrigo, um prazer. E vou a Curitiba visitar vocês logo, logo. Tá bom? Eu peço perdão para vocês, vou precisar sair. E continuem contando sempre comigo, Gilmar, Flávio. E, ó, a camisa está vestida já, tá? Um abraço, gente. Obrigado. Okay, obrigado, professor Walter. Então, na sequência, o professor Flávio Rocha. Boa noite a todos, presidente Nelson, o engenheiro Borges, a todos aí do Instituto de Engenharia, ao meu grande parceiro e amigo Gilmar, tanto tempo de mãozinha verde, e que nos dá essa oportunidade também de caminhar juntos aí com a campanha Salve o Rio Ribeira. Bom, como o Gilmar já mencionou no começo, eu tenho uma vida longa de saneamento básico, né? Eu estava no gerenciamento aí na região quando sofri um acidente em 2016 e estou afastado no momento da empresa. Minha formação é administração de empresas e também tenho a formação técnica ambiental. Um verdadeiro apaixonado por questões ambientais. Acho que é o motivo que nos conduziu até o Mãozinha Verde e estarmos aqui hoje junto com excelente seleto grupo de profissionais aí apaixonados por essa causa. Bom, a minha vida toda de empresa, de saneamento básico, eu rodei aqui a região do Vale Ribeira quase que 100%. Então, eu conheci a região desde lá da divisa de São Paulo, Paraná, na região de Ribeira, lá de São Paulo, e Adrianópolis, no Paraná. E todo esse tempo você já começa a perceber a degradação do rio, né? Como o nosso amigo Manuel Chicaoca levantou uma foto aqui, a diferença após 50 anos. Então, eles vêm ao longo do tempo se degradando, como foi mencionado também aqui, tivemos lá os problemas com a poluição do chumbo naquela região do Alto Ribeira, que até hoje ainda existe essa poluição. Do outro lado, você sai das margens do Ribeira, você vai nos afluentes do rio, da nossa região, na região da Mata Atlântica, de onde eu vim, do sítio onde eu me criei. Os nossos rios lá estão praticamente secos, perdemos muitos mananciais, né? Mata ciliar foi devastada, né? Embora os números aí que o Gilmar apresentou na reportagem da CNN mostram a nossa região ainda com
com uma boa margem de proteção da Mata Atlântica, mas é uma coisa preocupante. Então, com essa campanha, o nome diz tanto uma saudação como também um salve, no objetivo de salvar mesmo o rio. As ideias com as ações que nós estamos planejando aí pôr em prática é sair também do próprio eixo do rio e ir para todas as cidades que não são ribeirinhas, né, mas estão com seus afluentes também devastados. Temos também uma historinha, quando eu estava na região de Jacupiranga, lá não é margeado pelo Rio Ribeira, lá tem o Rio Guaraú, Jacupiranguinha e Rio Canha. Em 2014, quando teve a crise hídrica em São Paulo, né, eu estava gerenciando a Sabesp de Jacupiranga, e hoje eu pergunto às pessoas: vocês sabiam que naquela região, ou melhor, no Vale do Ribeira, faltou água na crise hídrica de São Paulo? Pouquíssima gente sabe disso. Mas eu fiquei muito triste que eu saí às pressas de um evento de Cajati, onde eu estava numa reunião, para ir em São Paulo, na Secretaria de Recursos Hídricos, junto com o prefeito de Jacupiranga, atrás de recursos, liberação de recursos para execução de rede de água para a zona rural, porque as comunidades rurais da região de Jacupiranga não tinham água. Então, não era São Paulo. São Paulo estava na mídia pelo porte da cidade, pelo número de pessoas envolvidas. Mas nós tivemos a crise também aqui na região do Vale do Ribeira, uma região ainda preservada e muito pela Mata Atlântica. Então, eu estou falando dos afluentes do Rio Ribeira, né? Então, essa é uma causa que nos move hoje. Ficamos felizes pelo lançamento da campanha, felizes por quando a pessoa certa chamou a pessoa certa, que é o Gilmar lá em Curitiba, e juntos podemos abraçar essa causa. E partindo disso, de todas as pessoas que nos acreditam, né, dos líderes da região, prefeitos, entidades, empresários, né, com o número que o Gilmar já passou aí, com quase 200 entidades hoje fazendo parte dessa campanha, que nós possamos fazer um planejamento a longo prazo e poder dizer que daqui a uns 50 anos, como levantou o amigo Manuel Chicaoca, com a degradação do rio, aí eu volto, quando no início da conversa aqui com o presidente Nelson, né, em falar em preservar o rio, pelo menos daqui a 50 anos, eu poderia dizer que o rio pelo menos esteja no estado que está hoje, né, desenvolvendo ainda possa desenvolver a pesca, a própria mineração que aqui existe, e também a produção agrícola, que é o forte, os bananais são todas margens do Ribeira. Não nos cabe buscar o culpado hoje, e buscar as soluções de preservação e recuperação de todos os mananciais. Eu acho que é esse o nosso propósito. O Gilmar contou toda a história aí como foi criada a campanha, alguns exemplos, né, como falando lá do Vale Grande de Iguape. Eu sou iguapense, né, nasci de Iguape, e é muito triste aquilo, e é tristeza que ainda se perdura até hoje, que os investimentos pelos órgãos públicos aí é imenso naquilo, tentando fazer lá já foi feita a barragem, agora com portas, para tentar resolver um problema do passado, onde esses recursos deveriam estar muito bem sendo aplicados em preservação e melhoria do nosso rio. Também porque, como mencionamos no começo, nós estamos nos eixos das duas capitais, Curitiba e São Paulo, né? E todo mundo, a maioria sabe disso. A crise hídrica está aí, não é nossa, é mundial, e esses duas capitais aí precisam de água, né? E o nosso Ribeira tem que estar vivo para poder suprir a necessidade humana. Eu acho que é isso. Eu agradeço muito, primeiro ao Gilmar, a toda a oportunidade do Instituto de Engenharia do Paraná está nos dando, né? Reforçando o convite aí para que venham com a gente, né? Nós estamos aqui aprendendo, estamos aqui somando os esforços para que podemos ter êxito aí no nosso futuro. Gratidão a todos e contamos com todos vocês. Gratidão.
Muito obrigado, professor Flávio Rocha. Já temos uma pergunta aqui, tanto para o senhor como para o Gilmar de Lima responderem, do Agenor Zarpelon. O Agenor foi meu colega, hoje usufruindo da sua aposentadoria da Sanepar. Ele gostaria de, fazendo parte também do Mãozinha Verde, né, Gilmar? Ele faz a seguinte pergunta: gostaria de fazer uma pergunta aos apresentadores. Quando, do período da grande estiagem na região metropolitana de São Paulo, ventilou-se a possibilidade de utilização do rio Ribeira para abastecimento público da região metropolitana de São Paulo. Como está esse estudo atualmente? Eu gostaria até de complementando também essa pergunta. Durante a semana, quando eu divulguei esse evento, uma pessoa, uma engenheira até do Instituto de Engenharia, me questionou sobre a questão da poluição com chumbo que houve no passado, na região do Vale do Ribeira, se essa contaminação também chegou ao rio, que talvez impeça de aproveitamento dessa água para beber. Alguém pode responder? Se me permite, Flávio, eu vou fazer uma resposta rápida aqui, daí você complementa. Primeiro dizer que realmente nós temos que observar que a maior reserva de chumbo do Brasil tá nessa região, tá? Então, por aí você sabe que qualquer impacto de mineração, seja ela dessa natureza ou não, ela tem um impacto geral. Os índices realmente são alarmantes. Existem estudos que apontam problemas seríssimos na ordem da saúde pública com relação a metais pesados, como o chumbo, sem dúvida nenhuma, precisa ser bem analisado. Isso aqui a partir do Paraná, tá? De mineradoras aqui da área do Ribeira, do nosso lado aqui, do lado paranaense. Com relação à questão hídrica, sim, existem estudos, assim como existem estudos aqui também no Paraná, existe em São Paulo. Eu acho que a crise hídrica é um problema mundial, né, que assola a todos, né? Nós temos aí o impacto da crise hídrica e todos, quando a gente fala em água, a gente tem que falar que a gente tem condições aí de sim, resolver o problema plantando água, né, Flávio? Então, o Flávio, como foi da Sabesp, ele tem um pouco mais de informações sobre essa questão da crise hídrica, e ele mesmo há pouco salientava aí que o impacto também foi na região da Bacia do Ribeira, né? Por questões de falta de água, mas levar água para São Paulo, isso já existe da bacia do Rio Ribeira, tá? De alguns afluentes, inclusive, que fazem parte do Rio Ribeira. Existem, sim, estudos técnicos apontando para essa situação. Flávio, queria que você complementasse a resposta aí, por favor. Ok. Complementando a resposta da levada para levar água para São Paulo. Bom, o estudo de projeto de retirar água do Ribeira é bastante antigo. Eu lembro que quando eu fui trabalhar na metropolitana de São Paulo, em 99, já se falava nisso, em 1999. Aí depois, isso era nos estudos, aí veio a crise hídrica de 2014, né? E daí para cá eles não acharam melhor, para começar, e ser mais urgente, de retirar do manancial do Rio Ribeira. Está lá na nascente do Rio Juquiá, na represa da Cachoeira da França, lá em Juquitiba. E isso foi consolidado, já estamos mandando água para São Paulo, mais próximo de lá, para poder recuperar os mananciais de São Paulo. Né? Então, hoje, embora esse ano também está sendo assolada pela crise, mas não se descarta essa possibilidade de vir até aqui a nossa região de registro, que é o ponto mais próximo, né? Ou até mesmo de outros afluentes do Rio Juquiá, na região de Itariri, que é mais próximo de São Paulo, na própria região de Juquitiba, porque eu tive discussão na época com o meu superintendente da Sabesp, quando ele começou a mapear isso, né, eu percebi, falei, olha, nós estamos tentando resolver São Paulo, nós vamos ter um impacto negativo na região de Peruíbe, né? Aí fizeram os estudos, mas não colocou em prática lá. Tá? Mas isso não se descarta. Descarta porque o número de pessoas das grandes capitais é muito grande
E falando em rio, hoje o nosso Rio Ribeira é ainda o que tem maior volume de água. Para nós que estamos aqui, é realmente uma preocupação, né? E eu acho que isso, com a nossa campanha, também a gente vai fazer um estudo mais detalhado nisso, né? E também em defesa do que nós conseguimos preservar até hoje. Queria só fazer um complemento aqui a respeito do Valo Grande, só para não passar desapercebido e não ficar uma situação mal explicada. Os engenheiros do Valo Grande foram ingleses, tá? Não foram brasileiros. Tá? Eu, na verdade, quando eu me formei, eu fui trabalhar na prefeitura de Iguape como diretor de obras, né? Curiosamente, eu levantei alguns dados históricos naquela ocasião lá, e na verdade, eu fazia disso até um pouco de piada, mas eu queria que a prefeitura de Iguape processasse o governo inglês pela obra que fez, né? E eu fui motivo de chacota na época, né? Mas eu queria que alguma questão jurídica fosse levantada. Até porque, realmente, nós estamos falando quando eu falo, não quero criticar absolutamente nenhum tipo de obra, absolutamente, e nem tampouco a engenharia, até porque eu faço parte desse corpo técnico, né, da engenharia, mas, infelizmente, nós temos ali, foi a ganância humana, não a obra de engenharia em si, né, mas só para vocês terem ideia, o rio, ele passava próximo do porto de Iguape, tá? A cerca de 2 quilômetros do porto. Só que os barcos que desciam pelo Rio Ribeira, eles tinham que fazer uma volta de 24 quilômetros e meio para chegar até o porto, tá? Então, assim, o que pensou a cabeça lá do nosso querido Dom Pedro na época? Não, vamos fazer aqui uma vala, né? E as barcaças passam por aqui. Essa vala tinha 4 metros de largura, né? Foi feito ali a duras penas, né? E foi aberto esse canal, né? Aliás, o canal do Varadouro também foi aberto por mãos humanas, né? Exatamente pela mesma questão de que foi aberto o Valo Grande, tá? Aqui é mar, né? Água marítima, você sai de Guaraqueçaba ali, outro dia nós fizemos uma expedição pelo canal do Varadouro, também é um canal artificial, aberto por mãos humanas, só que ali não teve impacto, porque foi água, né? Água do mar ali. Mas em Iguape, o que aconteceu? O Rio Ribeira, para chegar até o porto de Iguape, eles tinham que dar a volta em 24 quilômetros. Aí falou, não, vamos abrir aqui, 4 metros, a gente chega com a barcaça lá, e nós economizamos isso, né, um monte né, e vamos fazer isso. Só que essa economia veio impactar por mais de um século as questões ambientais da região. E hoje, sim, é o maior desastre ambiental que a gente tem registro nas questões lógicas aí de bioma, né? E isso agora que está sendo revisto, o Ministério Público teve um trabalho árduo, um trabalho jurídico de muitos anos, e somente agora, nesse momento aqui, me parece que está sendo licitado uma obra para poder fazer o fechamento do Valo Grande. Tá? Fechamento desse eixo, que correspondeu a 4 metros, hoje ele tem 400 metros. Para quem conhece Iguape sabe do que eu estou falando. Né? Ele ficou com 400 metros. Em menos de uma década, ele já tinha atingido 1000% do seu corte original. Então, assim, falar hoje do Valo Grande é falar de um problema do Rio Ribeira, né? Então, é uma ferida que existe no Rio Ribeira que, infelizmente, nunca foi corrigida, né? Graças a Deus, é um rio vivo, graças a Deus, a região do Vale do Ribeira não é uma região populosa, né? A baixa densidade fez com que a questão industrial, apesar de estar ao lado de 2 grandes polos, que é Curitiba aqui e São Paulo, foi uma região preservada, né? Nós conseguimos lá preservar a região, isso tem um valor, né? E o que nós estamos querendo fazer
é reunir esforços para que esse valor se torne um legado e que o Rio Ribeira continue sendo o que é hoje, que é o único rio vivo que nós temos que corta a última porção contínua da Mata Atlântica. Então, assim, falar do rio, para mim, é um motivo de paixão, de alegria. É um rio que conta histórias, é um rio que favorece a vida, é um rio que preserva biomas importantes para a manutenção da nossa vida e de milhares de espécies, né, de fauna e flora. Então é isso, né? Eu gostaria aqui de deixar o Mãozinha Verde à disposição para que todos possam participar conosco, né? Nós temos aí um comitê agora também tratando desse tema do ODS 6 dentro do Mãozinha Verde. O próprio engenheiro Borges hoje está conosco lá, que comanda aqui a Câmara do Instituto de Engenharia, ele está conosco lá no Mãozinha Verde também. Enfim, Mãozinha Verde é um hub de amigos, né? Voltado a causas que norteiam as questões mais saudáveis da vida, que são as questões que eu costumo falar que é a do ODS 3, né? Saúde e bem-estar. E se me permitem, eu vou falar aqui um pouquinho, Flávio, só rapidamente, falar do escopo básico da nossa campanha, das metas que nós vamos estar desenvolvendo ainda durante esse ano, né? Então, eu queria falar para vocês que, para o Rio Ribeira, nós esperamos fazer ainda, dentro desse semestre do ano de 2021, a Semana do Rio Ribeira, que vai ser entre o dia 6 e o dia 12 de outubro, a Semana San, que vai ser aqui em Curitiba, amparada pela Lei 15.549, que a gente vai fazer também a abordagem do ODS 6, entre o dia 1º e dia 5 de dezembro. E as ações previstas da campanha, elas compreendem alguns itens. Por exemplo, a recuperação da mata ciliar, que a gente está chamando de Vamos Ser Verde, né? Essa meta já iniciou com a recuperação da mata ciliar ali, e a gente pretende fazer uma recuperação de até 10%, pelo menos da região paulista ali, com o plantio de cerca de 3.000 árvores nativas. A nossa meta é essa. As ações pró-limpeza do rio, nós estamos chamando de Ria com o Rio, né? E nós vamos fazer ações de limpeza nos municípios que estão aderindo e que têm suas leis de proteção ao rio, com apoio das prefeituras, das câmaras municipais e das entidades locais, onde nós vamos fazer remadas, onde nós já temos previsto remadas, caiaques, né? Remadas pelo rio. Nós temos aí algumas instituições e entidades já que nos apoiam. Nós temos aí a realização de 3 eventos esportivos que são bicicletadas, né, que para o plantio de árvores, nós vamos pegar as bicicletas, o Flávio mesmo está coordenando uma dessas ações para acontecer já agora no dia 6, no dia 9 de outubro, né? Nós temos o plugging. O que é o plugging? Nós saímos em grupos correndo pelas praças, né, para tentar tirar o máximo de lixo das bocas de lobo, para que a gente possa, então, dar uma proteção para o nosso rio, né? Nós temos ainda aí as expedições que nós vamos fazer, pesquisas, né? Nós temos uma comissão técnica que vai fazer esses encontros temáticos também, abordando o ODS 6, como esse que a gente está fazendo hoje aqui com o apoio do IEP. Nós vamos fazer ali também com o apoio das entidades parceiras. Nós temos 3 vídeos institucionais, que eu gostaria, inclusive, de finalizar essa nossa fala colocando o vídeo. Eu gostaria até que a Bruna pudesse receber o link do vídeo agora, que eu estou passando para ela, e deixasse no ponto lá, por favor, Bruna. Eu tomei a precaução de colocar o link aqui, mas eu não vou passar por aqui, não vou compartilhar, eu não sei se é possível vocês passarem, tá? E é um vídeo muito bonito, que foi o primeiro desses vídeos que nós fizemos, né? Então, assim, nós temos uma situação bastante robusta em termos da campanha, né, Flávio? Queria que você falasse um pouquinho também aí, para que o IEP, o Instituto de Engenharia, pudesse compor conosco, né, Flávio? Por favor, Flávio. Sim, Gilmar. Com tantos eventos já programados, tantas ações já programadas,
Gilmar mencionou as parcerias aí com a prefeitura e câmaras, né? Há 20 anos tem uma lei de registro e após o início da nossa campanha, que ainda era um movimento, articulamos nas câmaras municipais aqui que cada câmara também tivesse a sua lei para fortalecer os eventos do município. Então, já temos mais lá em Poranga, uma lei encaminhada, em Sete Barras, Eldorado, Iguape já sancionou a lei, e o município de Juquiá e Pariquera também estão trabalhando. Então, com tudo isso, veja, a campanha começou ali em junho, nós estamos ainda engatinhando, né, porque acabou de nascer, mas já planejando tanto para esse ano, com a lei de registro, assim como para os próximos anos, pensando em eventos regionais, né? Veja que eu mencionei a cidade de Juquiá e Jacupiranga, elas não estão no eixo do Rio Ribeira. Cajati já existe a lei do Rio Jacupiranguinha, que é 5 de junho, né, o rio que corta a cidade lá. Então, todos os municípios aí somando forças para que nossa campanha tenha êxito, né? E evento, assim, eu nem vou chamar de regional, porque nós estamos aqui, vamos dizer, Gilmar em Curitiba, eu aqui, o IEP hoje, do lado do Paraná, né? O Rio Ribeira nasce na região do Paraná, né? É um rio federal e por que não trazermos toda a federação junto com a gente para termos um resultado e pensando aí na melhoria futura para todos nós, não ribeirinho, mas sim brasileiro, né? E, lógico, o IEP não pode ficar de fora disso. Tem que vir com a gente, sim. Tá? Então, fica aí o convite, reforçando o convite. Contamos aí com vocês, junto com a gente, nessa caminhada e podermos comemorar tudo junto lá na frente. Obrigado a todos pela oportunidade que nos deram. Obrigado, professor Flávio Rocha. Obrigado, Gilmar de Lima. Se você gostaria de fazer as considerações finais. Quero agradecer a todos, a todas aí, quero agradecer principalmente ao presidente Nelson, ao Rodrigo Pascoal, aí, o diretor técnico do IEP, e a você, Borges, que está conosco nas boas jornadas sempre, né? Porque nós aqui estamos falando de acessibilidade também, por que não dizer? Porque a acessibilidade à água, né? A água, a energia, né? A inovação, aos orgânicos, e ao Rio Ribeira, né? Ao Rio Ribeira, e eu espero, sinceramente, aqui, conclamo até os vereadores de Curitiba para que a gente possa fazer também uma lei aqui, né? Nós temos tantos vereadores conosco aí, apoiando as nossas causas, os nossos propósitos no Mãozinha Verde. Gostaria de conclamar a todos para que pudéssemos estar aí também, por que não? Porque não deixa de ser um rio paranaense, e a gente possa fazer essa Semana do Rio Ribeira aqui em Curitiba também, por que não? Né? E aqui no Paraná, né? E eu aí também vou destacar a questão de que esse rio é um rio federal, e aí não vou falar só dos vereadores, vou falar do nosso parlamento, né? Vou falar aí dos nossos deputados, né? Estaduais, para que possam também estabelecer um critério não só alusivo ao rio, mas que possamos fazer um comitê da bacia. Infelizmente, no Paraná, nós não temos um comitê da bacia do Rio Ribeira, tá? Eu quero fazer isso aqui, um alerta para que todos possamos nos irmanar nesse propósito, porque a situação do Rio Ribeira, ele merece um destaque nacional. Essa campanha que nós vamos fazer, ela já tem um destaque nacional. É bom que eu ratifique, que eu reforce isso, né? Até porque dessas 187 instituições que estão conosco, eu vou destacar apenas algumas, né? Vou destacar aqui a SOS Mata Atlântica, que eu já mencionei, na pessoa do seu presidente, diretor executivo, Mário Mantovani, que está conosco, esteve conosco na inauguração da campanha, na semana passada, no último dia 4, a Ibrachix, Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas, sustentáveis, que também, na pessoa do André Gomide aqui, quero agradecer. Quero também agradecer a Reserva da Biosfera, na pessoa do Cleiton Lino. Então, são instituições e entidades, e por que não destacar novamente aqui a Rede Brasil do Pacto Global, na pessoa do seu presidente,
Carlos Linquevieiros, né, que está conosco em todas as nossas ações que nós desenvolvemos. Nós temos a honra de ter esse reconhecimento na pessoa dele. Enfim, são 187 instituições, então a nossa campanha já é nacional, né? E é um rio federal. Então nós temos que ter, sim, um trabalho expressivo. Estiveram conosco lá 2 deputados federais, o deputado Samuel Moreira, que por acaso é nosso amigo, também de registro, ele que foi relator da Previdência, e hoje ele está trabalhando para que a gente possa trazer a expoência, deixar expoente essa questão da nossa campanha a nível nacional também, e também a deputada federal Rosana Vale, que já nos orientou também e já nos colocou em destaque aí junto no âmbito federal. Então, assim, eu acho que o comitê de bacia do Paraná, ele precisa existir, porque a partir do momento que ele passar a existir e não ficar mais vinculado à bacia do Iguaçu, como está hoje, ele se torna não independente, mas ele se torna mais representativo. E essa representação vai dar evidências. Nós tivemos aí também com a fala da nossa querida presidente da ABS Paraná, a nossa querida professora Selma, né, que esteve conosco, inclusive, falando ali no dia 4, talvez ela esteja nos ouvindo. Vamos ter aqui agora, em outubro, o congresso da ABS aqui no Paraná. Gostaria de salientar que pudesse ser abordado esse tema tão relevante para a água, né? Está aqui conosco o nosso querido Agenor, que também é conselheiro ali da ABS, né? E pode, enfim, nós podemos fazer um trabalho fenomenal. O Borges esteve conosco na nossa primeira expedição a algumas nascentes do Rio Ribeira, lá em 2017, né? 2016, perdão, né? E quando a gente teve a primeira expedição para verificar a qualidade das nossas nascentes, né? Das nascentes desses rios Assungui e Ribeirinha. Eles precisam ser cuidados, eles precisam ser tratados. Nós precisamos solidificar, construir esse comitê federal do Rio, né? É uma situação de luta já que remete a muitos anos. E aqui eu quero citar e cumprimentar também o nosso presidente de honra, Ney Iqueda, que é o diretor superintendente do DAE, foi presidente do Comitê de Bacia do Rio Ribeira durante muitos anos, hoje é diretor executivo ali na situação. Enfim, quero conclamar a todos para que a gente possa fazer um trabalho de busca desse ativo importantíssimo para o ODS 6 a nível de Paraná, para que o Paraná se mostre também vinculado a esse propósito, formando, então, o Comitê de Bacia, aqui capitaneado, então, aí eu já conclamo o nosso presidente Nelson Luiz Gomes, para que ele possa, então, liderar essa ação para a formação desse Comitê da Bacia do Rio Ribeira, aqui no Paraná. E por que não dizer, consolidar essa forma para que no Congresso nós tenhamos aí a ABS endossando esse propósito com a anuência do governo do Estado e então podemos pavimentar um caminho para que a gente possa ter aí construído o Comitê Federal da Bacia do Rio Ribeira, esse rio tão importante, tão sublime para a vida. Quero agradecer a todos novamente, obrigado por ter tido a paciência de nos ouvir aí nessa campanha tão sublime. E venham conosco, né? Nós estamos nas redes sociais ali, #Salve o Rio Ribeira, #Mãozinha Verde, né? Obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Flávio. Eu gostaria de convidar a todos. Nossa próxima reunião será dia 6 de outubro, com a apresentação do Plano Clima, pela secretária Marilza Dias, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba. É o Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de Curitiba. Eu gostaria de passar a palavra, então, ao nosso presidente Nelson Gomes, para fazer o encerramento, e agradeço também a presença do nosso diretor técnico, Rodrigo, todo o nosso evento, sempre prestigiando aí a nossa Câmara também. Obrigado, Borges, obrigado ao Gilmar, obrigado ao Flávio e ao Walter, que teve que ausentar-se, certo?
E para fazer o encerramento, na realidade, eu posso dizer para você o que o IEP se coloca à disposição para auxiliar naquilo que for possível e daquilo que for dentro dos seus objetivos, certo? Sem problema nenhum. E o meio ambiente é um dos objetivos do IEP. Agora, aliás, até para ressalvar e para elogiar o trabalho que o Rodrigo Pascoal tem feito aqui, o nosso diretor técnico, eu gostaria que ele desse encerramento a esse evento, prestigiando aí a presença dele aí. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a vocês todos aí. Uma boa noite, um bom descanso. Rodrigo, Obrigado. você encerra aí para nós. Vamos lá, Rodrigo. Obrigado, presidente. Obrigado, Borges. Olha, o Borges tem trazido realmente bons eventos, excelentes eventos. A gente tem no mês que vem já mais um, como ele comentou. Nós temos amanhã um sobre propriedade intelectual na engenharia e arquitetura e sexta-feira um também lá presencialmente, evento híbrido ali no IEP, que tem interesse com o meio ambiente, tá? Tem relação com o meio ambiente. A gente instalou um sistema de medição de sensoriamento de alguns índices, como, por exemplo, ruído, etc., na cidade, estamos captando ali no IEP, tá? Então, vai ser explicado um pouquinho sobre isso. Eu convido a todos os presentes aqui para ouvirem. Amanhã tem a opção pelo Zoom, é só se informar ali no IEP ou ir presencialmente no quinto andar. E agradeço a todos. Borges, obrigado, tá? Obrigado, Gilmar, Flávio, enfim, foi muito bom, e sempre apoiar o meio ambiente sempre é algo que interessa ao IEP. Obrigado. Valeu. Okay. Boa noite a todos.